Bom, pessoal, último capítulo da disciplina, e nesse vídeo em específico a gente vai falar de termoquímica, para nos próximos falar de equilíbrio químico. A gente está lidando agora com reações químicas, né? Transformações químicas. E quando uma reação química ocorre, há o desaparecimento de algumas substâncias, que são os nossos reagentes, e o aparecimento de outras, que são nossos produtos. Aqui a gente tem uma reação genérica, onde a gente tem A mols de A mais B mols de B, são consumidos produzindo C mols de C mais D mols de D. A, B, C e D aqui são sempre positivos, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Tá? Quando eu falo aqui módulos indicam, porque o módulo do número estequiométrico, que é o que eu vou falar aqui na frente, do composto A, ele é igual a o Azinho. Tá? Se eu tirar o módulo, eu tenho IA, que é o número estequiométrico, e ele vai ser, no caso de reagentes, negativo. E no caso de produtos, por exemplo, NiC, ele vai ser positivo. Tá? Então aqui a gente tem que diferenciar os chamados coeficientes estequiométricos, que são sempre positivos, e os números estequiométricos, que são aqueles que são positivos para produtos e negativos para reagentes. E o que a gente quer estudar nessa parte de termoquímica? A gente quer verificar a variação da entalpia, por exemplo, né, quando ocorre uma reação química, ou a variação da energia de Gibbs quando ocorre uma reação química. Quando essa mudança química ocorre, ela é acompanhada de variação de entalpia, de entropia, de energia de Gibbs, de energia interna e etc. E a variação total, por exemplo, da entalpia de uma reação, que a gente vai chamar de delta HRzinho, ela é dada pela entalpia no final, subtraído pela entalpia no início. Em outras palavras, se a gente pensar em reações completas, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso também vale para a energia de Gibbs, tá? De reação, que é o G dos produtos, menos o G dos reagentes. Tá? Energia interna e por aí vai. Nesse caso aqui, ó, a gente está focando mais em entalpia, a gente pode ter um caso aqui, por exemplo, ó, a entalpia dos reagentes sendo maior do que a entalpia dos produtos. Então, para a reação ocorrer, eu tenho que ter uma queda na entalpia. Então, o meu ΔH de reação, neste caso, é menor que zero, é negativo, indicando uma reação exotérmica. É uma reação que libera calor. Tá? Então, se a gente tem um vaso onde está ocorrendo uma reação exotérmica, esse vaso vai liberar calor para as vizinhanças. Caso a gente tenha essa mesma reação num sistema com paredes com paredes adiabáticas, né, que não permitem a saída de calor, o que vai acontecer é que essa reação vai jogar, entre aspas, o calor para o meio, aumentando a temperatura. Tá? Num outro caso, a gente tem a entalpia dos produtos aqui em cima, né, e dos reagentes aqui embaixo. Então, para vir daqui para cima, a gente tem que dar energia para o sistema. O ΔH de reação, neste caso, ele é maior do que zero. A gente tem uma reação chamada de endotérmica, né, um processo endotérmico. Nesse caso, o meu sistema, se ele tiver paredes que permitem a troca de calor, ele tem que receber calor das vizinhanças. Caso eu tenha um sistema, né, com paredes adiabáticas, ele não recebe calor da vizinhança, ele vai ter que tirar essa energia para que a reação ocorra dos constituintes do meio. De certa forma, vai fazer com que a temperatura caia. Tá bom? Para a gente conseguir lidar com o ΔH de reação, a gente precisa lidar com algumas camadas, né? Precisa entender alguns conceitos para conseguir calcular
essa propriedade, ΔH de reação e também o ΔG de reação. Uma delas, que é muito importante, é um estado padrão. O estado padrão nada mais é que um estado de referência, no qual a gente tem algumas propriedades definidas. Tá? O estado padrão ele é dado pela temperatura do sistema e a pressão igual a 1 bar. Essa é a definição do estado padrão. Tá? E a gente tem diversas propriedades que são tabeladas nesse chamado estado padrão. Tá? A vantagem é que eu posso fazer uso dessas tabelas para ser meu ponto de partida do cálculo. Tá? Em outras palavras, a gente viu já em capítulos anteriores, o estado padrão é um estado de referência que serve como ponto de partida para o nosso cálculo. Tá? O estado padrão de uma certa substância, numa dada temperatura, é o estado dessa substância na sua forma pura na pressão de 1 bar. Tá? Normalmente, esses dados são tabelados a 25 graus Celsius, mas a temperatura do estado padrão é sempre a temperatura do sistema. Tá? Só é escolhida uma temperatura para tabelar os dados para que não se tenha que tabelar para infinitas temperaturas. Né? Não é o caso. Então, por exemplo, para o etanol líquido A298, o estado padrão é esse etanol líquido puro na temperatura do sistema, no caso 298, e na pressão de 1 bar. Bom, no caso do ferro sólido, é 500 Kelvin. Tá? A 500 Kelvin é o ferro puro sólido a 500 Kelvin e 1 bar. Tá? Isso aí não tem nada demais, mas é uma definição rigorosa para a gente definir um estado de referência. E para a gente aqui vai ser o estado padrão. Então, a partir do estado padrão, a gente pode calcular a chamada entalpia padrão de reação. Que nada mais é do que a entalpia de reação quando a reação ocorre na pressão de 1 bar e na temperatura do sistema. Tá? Ela é calculada, então, pela entalpia total dos produtos, cada um no seu estado padrão, subtraído pela entalpia total dos reagentes, também esses no estado padrão. Então, a equação 1 aqui, aquela reaçãozinha, né, que a gente tinha, A mais B, B, dando C, C mais D, D, a entalpia de reação padrão desta reação aqui, na temperatura T do sistema, vai ser a entalpia do composto C no estado padrão, na temperatura do sistema, multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico. Tá? Mais a mesma coisa para o D multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, porque são produtos, então está positivo aqui. Agora, para os reagentes, a gente vai ter um sinalzinho de menos aqui, menos Azinho da entalpia do estado padrão do composto A na temperatura T, menos Bzinho, vezes a entalpia padrão do composto B na temperatura do sistema. Tá? Essa temperatura, essa entalpia aqui, né, é a entalpia molar do componente I, seu estado padrão na temperatura do sistema, temperatura T. Tá? Agora, a gente definiu o estado padrão. Tá? Só que a gente não tem valores absolutos de entalpia. Eles não têm significado, a gente só tem valores relativos. Tá? A gente tem que lidar com mudanças na entalpia. Por mais que a gente já queira calcular uma variação de entalpia, se a gente olhar a fórmula 4, a gente ter essas entalpias aqui não faz muito sentido. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar com outras coisas. Então, o que a gente precisa é de um conjunto de reações químicas cujos valores de ΔH de reação possam servir como padrão, tá? E a partir deles, a gente pode calcular outros valores de ΔH. Para fazer isso, a gente faz uso da chamada lei de Hess.
Hess foi um químico que é considerado fundador da termoquímica. Tá? A lei de Hess faz uso de uma coisa muito importante na termodinâmica, que é a entalpia, que é a energia de Gibbs, né? Que é a entropia, que é a energia interna, são todas funções de estado. Elas só dependem do meu estado final e do meu estado inicial. Ou seja, se eu tenho uma reação A dando B, por exemplo, e eu não sei escrever essa entalpia, eu posso pensar em combinar reações de modo que eu chegue nessa. Por exemplo, eu poderia ter uma reação A mais C dando D, certo? E uma reação aqui, ó, de D produzindo B mais C, certo? Se eu combinar essas reações, corto D, corto C, eu teria isso aqui. Eu poderia somar as entalpias dessas reações e chegar na reação que eu quero, tá? Falando assim por alto, mas a lei de Hess baseia nisso. Mas o que ele observou para chegar nessa conclusão? Mudanças químicas específicas, elas são acompanhadas por mudanças de característica na energia. Novas mudanças químicas podem ser inventadas pela combinação de mudanças químicas conhecidas. Isso é feito algebricamente. A mudança na energia de uma reação química combinada é a combinação algébrica equivalente das mudanças de energia das reações químicas do componente. Quando uma reação é invertida, revertida, melhor dizendo, por exemplo, se eu tenho A dando B, eu tenho aqui uma ΔH de reação, que vai ser igual a um valor X. Quando eu inverto essa reação, ou seja, de B para A, o ΔH de reação dessa nova reação vai ser menos X. Eu mudo o sinal. Lembrando, isso é uma função de estado. Tá? Outra coisa, quando a gente tem múltiplos de uma reação, a gente vai multiplicar os ΔHs também pelos múltiplos. Então, por exemplo, se agora a minha reação aqui é 2A produzindo 2B, o meu ΔH agora vai ser 2 vezes X, que era o que eu tinha anteriormente. Tá? Então, a partir de combinações de reações, eu posso calcular o ΔH que eu quero. Essa é a lei de Hess. Tá? E a gente pode pensar, então, em um tipo de reação química que pode ser tabulado junto com o estado padrão, né? E a partir disso, a gente vai escrever a variação da entalpia da reação de interesse a partir dessa reação que a gente tabulou. E uma das reações utilizadas para isso é a reação de formação padrão. O que é a reação de formação? É uma reação largamente utilizada, tá? Por quê? Ela indica a formação dos compostos a partir dos seus elementos em seus estados de referência. O estado de referência de um elemento, tá, de um átomo, é o estado mais estável daquele átomo, né, daquele átomo não, daquele elemento, tá? Na temperatura especificada do sistema e na pressão igual a 1 bar. Então, por exemplo, a 298, o estado de referência do elemento nitrogênio é o gás N2. Do mercúrio, é o mercúrio líquido. Do carbono, é o grafite. Do estanho, é a forma branca metálica. A entalpia de formação no estado padrão, ela é caracterizada por essas variáveis aqui. Então, é delta H0 de F. F de formação. Tá? E essas reações de formação, elas são tabeladas. Tá? Se você for no Atkins, por exemplo, da onde eu tirei as figuras que estão aqui, você consegue encontrar valores de entalpias de formação tabelados. Um exemplo de reação de formação aqui, ó, é a formação do NO2. Reparem, quais elementos a gente tem no NO2? O nitrogênio e o oxigênio. O elemento mais estável, na forma mais estável no nitrogênio, é o gás N2. E do oxigênio é o gás O2. Aí, balanceando a equação, a gente chega
nessa formulazinha aqui. Agora, essa reação 6 aqui, os elementos são N2, desculpa, N e oxigênio. Então, eu teria que escrever aqui em função do N2 e do A2, que não está escrito aqui. Então, essa aqui de cima não é uma reação padrão. Se eu fosse escrever a reação padrão, né, aqui entraria o N2 gasoso, oxigênio gasoso, produzindo o N2O5 gasoso, e a gente precisa balancear. Tem um aqui, então tem 2 nitrogênios dos dois lados, então fica um aqui. Oxigênio aqui eu tenho 5, então tem que ter 5 meios aqui. Está balanceado. Essa daqui seria a reação de formação do N2O5. Tá? Pela própria definição, né, da reação de formação, se eu tiver uma reação que vai chegar, aliás, num elemento no seu estado mais estável, na temperatura do sistema e na pressão de um bar, né, o delta H de formação do estado padrão vai ser zero. Assim como o delta G de formação do estado padrão também vai ser zero, e assim por diante. E olha só, se eu fosse escrever a entalpia de formação do carbono grafite, eu ia partir do próprio carbono grafite, então não mudei o meu estado. O estado inicial e final são os mesmos. Tá? Um detalhe que a gente pode fazer, a gente pode generalizar essa notação e lidar, por exemplo, com transições de fase. Tá? E a gente pode, por exemplo, calcular a variação da entalpia nesse processo aqui, que esse processo é o processo de vaporização da água. Vou botar no estado padrão. Através da diferença da entalpia do gás menos a do líquido. Ou usar, né, a entalpia de formação do gás, da água no estado gasoso, menos a entalpia de formação da água no estado líquido. Tá? Vamos fazer um exemplozinho para identificar quais são as reações que são reações de formação. E olha só, a primeira justamente trata da água líquida. Eu tenho hidrogênio como elemento, oxigênio como elemento. A forma mais estável desse elemento é o H2 gasoso, e do oxigênio é o A2 gasoso, está balanceado. Então, essa aqui é uma reação de formação. Tá? E a de baixo? É a mesma coisa, só que a água agora está sendo produzida na forma gasosa. Essa também é uma reação de formação, porque o estado final aqui, né, o estado de agregação da matéria final, não importa para a gente. Tá? Inclusive, se eu tiver o ΔH de formação dessa primeira reação aqui, da água líquida, e o ΔH de formação do estado padrão da água gasosa, se eu subtrair esse menos esse, se eles estiverem na mesma temperatura, eu tenho um ΔH de vaporização na temperatura do sistema. Tá? E essa daqui de baixo? Olha, a gente tem dois elementos, o cálcio e o cloro. Para o cálcio, a forma mais estável é o cálcio sólido. Para o cloro, seria o gás Cl2. E não o gás Cl. Então, essa aqui não é. Para o cloro, para o hidrogênio, para o nitrogênio e para o oxigênio, os elementos mais estáveis no estado padrão, tá? De um bar, independente da temperatura, são esses gases aqui. Tá bom? Próximo, A4. A gente tem Fe2, SO4, 3, na forma sólida. Os elementos são o ferro, o enxofre e o oxigênio. Bom, o ferro está na forma mais estável, que é o sólido. O enxofre está na forma mais estável, que é a forma rômbica. E o oxigênio, ele está na forma de ozônio. Não é a mais estável. Isso aqui também não é uma reação de formação. E a última, ó, os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem carbono, grafite, H2, O2. Tudo bem balanceado. Essa aqui é, sim, uma reação
de formação. Tá? Um outro exemplo, aliás, antes do outro exemplo, como é que a gente pode calcular a entalpia de reação de uma reação qualquer a partir das entalpias de formação? Basicamente, aplicar essa formulazinha aqui, onde o módulo de Ni é o coeficiente estequiométrico. Então, aqui a gente tem a entalpia padrão dessa reação aqui, ó, 2 de HN3 líquido, mais 2 de N2, no caso gasoso, falta colocar aqui, dando água oxigenada líquida e mais 4 do gás nitrogênio. Então, para escrever a entalpia dessa reação, eu vou pegar o produto multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, então, no caso, água oxigenada na forma líquida vezes 1, entalpia de formação dela, mais o N2 multiplicado por 4, que é o coeficiente estequiométrico dele aqui, vezes a entalpia de formação do N2, que é 0. Já está até aqui embaixo, é 0. Tá? E eu vou subtrair, agora, menos, vou abrir o colchete aqui, dos produtos. 2 vezes a entalpia de formação do NH3, desculpa, do HN3, tá? E 2 vezes a entalpia, tá, do NO2, faltou o 2 aqui. E aí, pegando esses valores tabelados no Atkins, a gente chega no valor da entalpia de reação. Tá? Vou pular esse exemplo e só vou comentar rapidamente de uma outra reação que a gente tem, que é utilizada também, e é tabelada também. No caso, a reação de combustão, que é muito tabelada para hidrocarbonetos. Por exemplo, a entalpia, aliás, a reação de combustão do metano, ela é a seguinte, ó, metano gasoso mais oxigênio, produzindo CO2 mais água. Digamos que a gente esteja a 25 graus Celsius, então essa água vai ser líquida, certo? Agora a gente precisa balancear. Eu vou ter um aqui, um carbono, certo? Tem 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 hidrogênios aqui, então vou multiplicar por 2. Quantos oxigênios eu tenho no total? 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Então, 2 aqui, né, porque o A2 aqui. Está balanceada essa reação de combustão do metano, que está dada aqui, ó, o valor da entalpia de combustão. Isso aqui foi tirado do Atkins, de Paula, tá? A entalpia de combustão do metano gasoso, a 25 graus Celsius, é menos 890 kJ por mol. Tá? Reparem que as entalpias de combustão são todas negativas porque a combustão é uma reação exotérmica, que libera calor. Tá? E a gente pode calcular o ΔH de uma reação da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente. Só que ao invés de usar a entalpia de formação, a gente usa a entalpia de combustão. Bom, era isso para esse vídeo e até o próximo.